Olá, seja bem-vindo ao canal. Eu sou Milene e hoje eu vou trazer o meu relato aqui sobre abuso infantil na infância. Eu sempre quis falar sobre isso porque quanto mais eu falo, mais eu me liberto, eu tiro esse peso dentro de mim. Hoje eu falo com mais tranquilidade, né? Mas foi uma coisa que me trouxe muitas doenças, muitos problemas, muitos traumas, não consegui botar pra fora na época. E o tempo todo, assim, acontece casos de abuso sexual que eu ainda fico me perguntando, meu Deus, nada mudou, nada é feito para proteger as crianças, nada. Nada, nada. Nem de forma externa, né, da parte de governo, quanto interna dentro da família. Porque onde mais acontece os abusos são dentro de casa e com pessoas muito próximo. Estou na frente do meu computador e aqui eu tenho alguns dados sobre abuso infantil só no Brasil, sem contar outros países. A cada 4 pessoas que sofrem de violência sexual no Brasil, 3 dessas pessoas é criança ou adolescente. A cada 4 pessoas, 3 é criança ou adolescente. O índice de mulheres é 82%. De quem sofre a violência sexual é mulher, 51% crianças com menos de 5 anos e 60 a 70% acontece em casa. Então eu vou contar o meu relato para vocês. Hoje eu tenho 38 anos, trago algumas sequelas, né, físicas e emocionais desses abusos, porque não é normal você entender, você processar na sua cabeça que o seu pai lhe abusava, que seu tio lhe abusava. E no meio dessa balança eu quero colocar as mulheres que moravam comigo, da minha família, que não enxergavam também o que estava acontecendo. Eu sei que eles são malandros, que eles dão um jeito assim, né, de fazer sem ninguém descobrir, mas a criança dá sinais. A criança sempre dá sinais. Que não se sente bem em estar perto daquela pessoa, que não quer ver aquela pessoa, a criança sempre dá sinais. Então, antes de dar detalhes do meu relato, eu quero fazer um apelo a você que é mãe, que é madrasta, que é tia, que é madrinha, que tem irmão, sobrinho. Cuide de suas crianças, protejam suas crianças, converse com elas, deixe elas seguras quanto a isso, de que se alguém tentar mexer nelas, que ela converse, que ela consiga falar, se abrir com você. Não deixe criança dormir perto de homem. Não só homem, pai, padrasto, qualquer visita em casa. Não deixe criança dormir perto de visita. Não só dormir, né? Porque a questão do abuso não acontece só dentro de casa, dormindo, nem nada disso. Acontece em todo canto. Mas vamos lá para o meu relato. Eu tenho 38 anos hoje e eu não lembro exatamente a idade que eu tinha quando eu me dei conta que eu estava sendo abusada, mas eu acredito que era 4, 5 anos. A minha infância foi dividida entre 2 cidades, a cidade que minha mãe e meu pai moravam, só que eles já eram separados. Esse é um outro detalhe, que eles se separaram enquanto minha mãe estava grávida de mim. Certamente eu sou fruto do fim do relacionamento deles. Ela sofreu muito, né, quando ela estava me gestando. Não sei se eu sou fruto de um abuso também, porque ele era alcoólatra, ele bebia muito. E minha infância foi dividida em 2 cidades. A cidade que minha mãe e meu pai moravam e a cidade que minha avó e minha tia moravam, que elas me levaram com 6 meses de vida para morar com elas. E aí, em torno de 4, 5 anos, né, eu estava onde minha mãe morava. E meu pai morava em um kitnet que o trabalho dele cedia para ele. E eu lembro muito bem que eu nunca queria ir para a casa dele. Eu lembro do meu medo, da minha angústia. Eu era uma criança muito fechada, né? Sempre com aquela cara assim fechada. E as pessoas pensavam que eu era só uma criança zangada, que estava triste, de cara fechada, que vivia... Elas não percebiam os meus sinais, né? E aí eu lembro que eu nunca queria ir para casa dele. Só que como tenho outros irmãos, minha mãe sempre falava assim, sua irmã vai para casa do seu pai, vai junto. E eu não sabia dizer que eu não queria ir, né? E eu era obrigada a ir. E um determinado dia, ele nesse kitnet com a namorada dele, ele colocou simplesmente a namorada dele para dormir no chão, num colchão de solteiro no chão, e eu e minha irmã na cama com ele.
e de madrugada ele mexia em mim, né? Eu lembro a roupa que eu estava, eu lembro o que eu sentia nesse dia, eu lembro de pedir para ir no banheiro porque eu queria sair de perto dele. Eu acho que eu tinha uns 5 anos nessa época. Eu não lembro quantas vezes ele me abusou, mas não foi uma vez só. Mas esse dia ficou muito fixado na minha mente, assim, os detalhes. E aí eu lembro que quando eu via o carro dele, assim, passando, né, lá pela rua, eu me escondia para não ver ele, para não estar perto dele. E como eu morava em 2 cidades diferentes, passava uma temporada, né, com minha mãe, outra temporada com minha avó e minha tia, quando eu chegava na casa de minha tia, na casa de minha avó, mais um monstrinho, né, para mexer em mim. E esse monstrinho, ele era tão malandro. Monstrinho não, monstrinho é uma forma fofa de falar, eu não quero romantizar nada disso. Esse monstro mesmo, né, que é a melhor forma de definir meu irmão também estava lá comigo nessa casa de interior de minha avó. E aí ele, para tirar meu irmão de dentro de casa, ele dava dinheiro, dava uns trocados, falava assim, vai ali na mercearia comprar uma coisa pra gente, uma merenda e tal. E acabava eu ficando sozinha com ele e ele mexia em mim também. Um fato curioso é que os dois, tanto meu pai quanto ele, eles não faziam a penetração, né? Eles faziam uma coxinha, o que chama de coxinha, para poder não se comprometer, não dar uma merda maior. Eles eram muito inteligentes, né? E aí foi uma infância assim muito tumultuada. Todos os lugares que eu morei, eu era mexida por alguém. E com meu irmão, eu já tinha 13 para 14 anos, ele tirou a roupa, né? Ficou nu e se deitou em cima de mim. Eu estava na cama dormindo. Uma casa que morava só eu e eles, porque minha mãe tinha alugado uma casa em outra cidade pra gente estudar. E aí minha outra irmã tinha saído pra uma festa e eu estava em casa dormindo. Ele simplesmente tirou a roupa e deitou em cima de mim e eu joguei ele no chão, né? Aí eu já tinha consciência do que estavam fazendo comigo e sabia me defender um pouco, mas no caso dos outros não, na infância não. E por eu não conseguir falar o que estava acontecendo comigo e por ninguém me ouvir, ninguém me enxergar, ninguém me proteger, também teve um caso de um amigo da família que dormiu lá. A casa de minha mãe é um lugar turístico e sempre recebia muita visita, a casa muito cheia, pouco lugar para dormir. E teve uma noite que eu dormi na sala e tinha simplesmente um homem gigante, quase 2 metros, dormiu na sala também, né? Não fui protegida, não fui poupada, né, dessa exposição. E esse homem simplesmente colocou o dedo dele dentro de mim, de forma assim, eu de madrugada acordei com simplesmente uma pessoa me tocando. E eu ficava pequena também, aí eu acho que eu já tinha uns 6, 7 anos. E eu ficava me perguntando, meu Deus do céu, ninguém me enxerga nessa casa, ninguém nessa família me protege. Não é normal isso, ninguém perceber o que está acontecendo. E por eu não conseguir falar, né, quando você não fala o que te incomoda, o que estão te fazendo de ruim, o seu corpo fala, né? E o meu corpo gritou. Na minha pré-adolescência eu tive alopécia areata, meu cabelo ficava com os buracos, minha cabeça ficava com um buraco desse tamanho, sem um fio de cabelo. Sem um fio de cabelo, de chegar a ter secreção, assim, de ter pus, assim, de tão liso, assim, que tava, assim, não sei. Tava um negócio, assim, assustador. E, mais uma vez, eu fui negligenciada e ninguém me levou num dermatologista pra cuidar de mim, pra cuidar do meu cabelo, nada. Fora, né? Fora que, além da alopécia, né, o trauma interno, né, o trauma da ferida da rejeição, a ferida do abandono, a ferida de você não ser protegida por quem mais deveria, né, lhe proteger, lhe amar, lhe educar, não. Esse abuso aconteceu na minha primeira infância e eu só vim contar, né, consegui falar para minha mãe, eu tinha 15 anos, 15 para 16 anos. E eu consegui só contar por carta, né, porque a gente não tinha um diálogo assim de acolhedor, de amiga. E aí eu contei por carta, através de uma carta para ela, tudo que tinha me acontecido. E infelizmente ela chorou muito, né, disse que se soubesse na época matava eles,
Mas, infelizmente, pouco tempo depois ela achava um absurdo eu não visitar meu pai porque era Dia dos Pais. São coisas assim que não entram na minha cabeça. Minha digníssima irmã mais velha não acreditou em mim quando, né, a bomba explodiu na família, porque ele não tocou nela, ele nunca mexeu nela, né? Como ele só mexia em mim, não mexia nela, eu era louca, né? Por eu ser mais fechada, né? Mais cara fechada por tudo que eu passei, ela não acreditava em mim, não acredita até hoje, né? Porque ela ficou do lado do pai até ele morrer. E aí eu cresci, né? Uma adolescente muito insegura, muito frustrada com todos os homens da minha família e projetando isso nos homens que eu conhecia, que eu me apaixonava, buscando essa proteção paterna que nunca tive, de forma assim absurda. Eu lembro o meu comportamento como adolescente era simplesmente assustador, né? A forma como eu projetava isso nas pessoas que eu me envolvia, que eu me apaixonava, de exigir essa proteção, de querer essa segurança masculina que eu nunca tive. Infelizmente, né, isso ainda de uma forma assim bem menor, né, por hoje eu ter mais consciência, mais maturidade, isso ainda reflete muito na forma como eu me relaciono com os homens, né, em relacionamento afetivo mesmo, assim, é algo que ainda precisa ser trabalhado em mim. Eu já fiz terapia um tempo, o suficiente para eu entender algumas coisas, né? Não deu para fazer por muito tempo por questão financeira. Infelizmente, terapia eu acho que deveria ser algo mais acessível, né? Porque pelo número, né, de absurdos, de abuso que acontece no Brasil e o quanto isso reflete na nossa vida adulta, eu acho que terapia deveria ser algo mais acessível. E aí eu engravidei com 22 anos de uma menina. E eu lembro que quando eu fui descobrir qual sexo, né, fui fazer a ultrassom para saber se era menino ou menina, a médica que estava fazendo a ultrassom, ela falou que se eu soubesse que você ia ficar tão triste, eu não tinha dito a você que era uma menina. E eu não queria botar uma menina no mundo porque eu não queria mais uma mulher passando pelo que eu passei. Eu não queria mais uma mulher vulnerável no mundo, vítima, né, de tanta crueldade masculina. E graças a Deus minha filha cresceu, hoje ela tem 15 anos e o que eu não tive assim de olhar de proteção, de cuidado, graças a Deus eu coloquei até em excesso, mas achei necessário, né? O mundo de hoje não tá nada fácil. E também eu não, como assim, sempre foi só eu e ela, não fui casada, nunca coloquei homem em casa, então dessa forma é um pouco mais fácil. E depois de mais de 30 anos, essas sequelas ainda se manifestam em mim, né? Minha alopécia, apesar de ter o cabelo grande, os buracos da minha alopécia ainda se manifestam, tá vendo? Aqui foi, na época da minha adolescência, essa região aqui, ó, era todo uma rodela assim enorme, assim, um fio de cabelo, aqui atrás tinha outro, tanto que nasce fios pequenos no lugar que teve a alopécia, né? Então é isso, gente. É mais do que um relato, é um alerta mesmo para vocês observarem seus filhos, conversar com seus filhos. A questão do diálogo é muito importante, porque se eu tivesse abertura, né, se eu sentisse, né, que tem alguém me protegendo, eu falaria. Teve pessoas na minha família que foram quase abusadas por essas mesmas pessoas e ela chegou para a mãe dela e falou: minha mãe fulaninho passou a mão em mim. Quando a criança tem segurança com a mãe ou qualquer outra pessoa da família se sente confortável e segura, ela vai falar que ela está sendo mexida, que ela está sendo abusada, né? É importante entender isso porque o estrago é muito grande. A ferida que fica é muito grande e fica para sempre. Você pode tratar na terapia, você pode fazer o que for, mas é uma coisa que você nunca vai esquecer. E tem mulheres que eu conheço que foram abusadas uma vez só e a vida parou para sempre, né? Ela nunca mais acreditou no amor, ela nunca mais acreditou nas pessoas, ela nunca mais acreditou nos homens.
E eu levei a vida de uma outra forma, né? A forma negativa que eu projetei esses meus traumas era muito de buscar proteção nos outros homens que apareciam na minha vida, né? De querer essa masculinidade assim mais presente, né, para poder me sentir segura, já que eu não tive da parte deles. Mas eu conheço vários relatos de mulheres que simplesmente a vida acabou, né, depois do abuso. Elas perderam o brilho, perderam a vontade de viver. É isso. Então é isso, gente. Se infelizmente isso aconteceu também com você, deixa aqui o seu relato. Vamos fazer essa troca de afeto, de acolhimento e de alerta também para outras mães, né? E eu quero também fazer um vídeo aqui contando esses relatos de quem deixar aqui nos comentários, né? Para alertar mesmo as mães, quem cuida de criança, né? Crianças e adolescentes, principalmente. Então é isso. Beijo, até a próxima e cuide de suas crianças.